Estamos online aí, aparentemente. Acho que é isso. Bom, pessoal, olá aí para quem está assistindo a gente agora a partir desse momento. Meu nome, para quem não me conhece, é Vinícius, eu sou professor de clarineta da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. A gente está aí nesse bate-papo que a gente já tem feito com algumas pessoas aí, com o Erson Amorim, com o Joel Barbosa, com a Paula Pires, e hoje eu tenho uma grata satisfação de ter o meu sempre professor, amigo, professor Guilherme Garbosa, lá de Santa Maria. E aí, Guilherme, como é que você está? Aquarentado aí, quarentenado? Tudo bom, Vinícius? Estamos aqui fazendo a nossa parte, né? Recluso, Pois é. mas tem que ser, né? Tem que ser. Então, aí a UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, não parou, né? Segue as aulas online, né? Quer dizer, está paralisado desde 16 de março, só que nós estamos, o que eles consideram assim, incentivando as pessoas a trabalharem em rede, né? Que é fazer trabalhos online, ou aulas, ou orientações, enfim, o que pode ser feito, né? Não é obrigatório, mas eles estão recomendando que faça, né? Então, eu tenho feito com os alunos de clarineta, assim, e dentro do possível, né? Não é como uma aula presencial, mas nós estamos indo, levando. Legal. Então, a gente tem geralmente batido esse papo com as pessoas e tal. A gente vai chegar na UFSM, que, aliás, onde eu estudei, né? Onde eu me formei e tal. Mas eu queria começar falando bem rapidinho, assim, sobre por que clarineta? Como é que você chegou na clarineta? Por que a clarineta surgiu na tua vida, assim? Bom, eu comecei a estudar música, na realidade, com 7 anos de idade, porque eu ganhei um acordeon da minha avó. Não foi nem a clarineta, meu primeiro instrumento, né? Foi um acordeon, ganhei esses acordeon de criança, pequeno, da Hering, e queria estudar. E minha mãe tinha uma prima em Piracicaba, que era professora de acordeon. E daí ela começou a dar aula para mim, só que ela falou, esse acordeon não dá para ter aula, precisa ser o maior. Daí meu pai comprou um acordeon de 80 baixos. E eu comecei a ter aula com ela, comecei leitura de partitura, enfim, comecei todo aquele processo. E depois o de 80 baixos ficou limitado o instrumento. Daí meu pai precisou comprar um instrumento de 120 baixos. E isso foi na fase dos 7 anos até os 9. E depois ela ia parar de dar aula, que ela estava se aposentando, e foi quando ela entrou em contato com a dona Cidinha Mali, lá da Escola de Música de Piracicaba, e daí a dona Cidinha e o seu Mali me deram uma bolsa de estudos para eu estudar na escola. E eu fui até a escola de música, lá, eu tinha 10 anos, e fui fazer um teste para estudar um instrumento. E naquele dia que eu cheguei lá, numa segunda-feira, estava o professor de clarineta da escola lá, que era um músico militar de São Paulo, o Nivaldo Donegá. Daí eu fiz o teste com ele, tal, tirei som no instrumento, fiz lá o que ele pediu, e a partir daí comecei a ter aula de clarineta na escola, né, como bolsista, e fiquei naquela escola de música por muitos anos, né, até terminar o curso técnico em música que eu fiz lá, e participei de todo o processo de formação naquela escola, que foi muito rica, né, assim, desde as orquestra infanto-juvenil, coral infanto-juvenil, orquestra sinfônica, curso técnico, enfim, tudo que a escola proporcionava, né, ali na Escola do Mali, uma escola muito ativa, muito rica em grupos instrumentais, corais, concertos, festivais, enfim. E nessa época aí, o que me incentivou muito também foi a questão de participação em festivais, né? Então, ia para Festival de Brasília, Campos do Jordão, Londrina, enfim, Curitiba, né? O primeiro festival que eu fiz foi em Curitiba com 13 anos, né? Foi o último daqueles grandes festivais que teve lá atrás, que era o Roberto Schnorrenberg, que era o diretor artístico, né? E, enfim, então todos esses festivais aí foram agregando coisas, né? Mas a Escola de Música do Mali, para mim, foi uma base muito boa e sólida, né? Que me deu muito respaldo para tudo que eu fui fazer depois, né? Legal. O Mali dava aula nessa escola? Sim, o Mali dava aula, assim, não de clarineta, né? Eu tive aula com outros professores, com o Nivaldo Donegá, depois outros professores da escola ali, mas o Mali dava aula de matérias ligadas à área de composição, regência, ele sempre atuou nessa área lá na escola, né?
Mas clarineta eu tive aula com outros professores, e lá quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos, chegou um alemão em São Paulo para viver no Brasil, né? Ele foi tocar no Teatro Municipal de São Paulo, o Ginter Pusch, o nome dele. Ele era casado com a Glaia, uma brasileira, e ele morou alguns anos em São Paulo, e daí ele foi professor em Piracicaba de clarineta. Eu comecei a ter aula com ele ali, e depois dali, acho que ele ficou uns 2 anos dando aula, ele ia a cada 15 dias a Piracicaba dar aula na escola do Mali, e depois, quando ele parou de ir a Piracicaba, eu comecei a ir para São Paulo ter aula com ele, né? Então, foi um professor de muita influência naquela época ali, e ele veio a falecer quando eu estava na graduação, mais ou menos, lá para o 3º ano de graduação, que ele faleceu, né, em São Paulo. Ele tocava... Ele tocou no Teatro Municipal de São Paulo, ele tocava na orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Tá, ele tocava sistema alemão, Guilherme? Sistema... Não, ele tinha a clarineta dele era sistema francês. Sistema francês. Embora ele usasse boquilha alemã, usasse aquela, toda, enfim, toda mais a sonoridade bem alemã, bem instrumento. E ele ficou uns anos em São Paulo, morou uns anos ali, tocou no Teatro Municipal, e eu tive aula com ele ali em Piracicaba, depois em São Paulo, e a escola de música, então, foi digamos assim, uma escola de impulsionar muito, né, para todas essas atividades ligadas à música. Foi uma coisa muito boa, realmente. Legal. E aí, quando eu sei que você tem uma ligação muito forte aqui com Campinas também, né? Você é de Piracicaba, mas você veio muito aqui para Campinas. Eu tinha... Bom, sempre tive uma relação com Campinas, porque eu tinha minha avó morava aí, tias e tudo mais, né? Mas, assim, eu fui estudar na Unicamp, né? Fui fazer graduação na Unicamp, fui da primeira turma de instrumentos. Quando abriram os bacharelados de instrumento na Unicamp, em 83, eu fui da primeira turma. E daí eu fiz o bacharelado em clarineta aí com o Roberto Pires, e nessa época de graduação eu fazia muita coisa. Eu toquei na Orquestra Jovem em São Paulo, que não era nem experimental do repertório, era a Orquestra Jovem anterior à experimental, com o Jamil Maluf, né? Foi um período muito bom tocar naquela orquestra em São Paulo. E dava aula em escolas de música, conservatório, tinha uma atividade assim docente bem intensa também. Ah, legal, legal. Aí você fez 4 anos a graduação aqui com o Robertinho. Sim, sim. Depois, isso, eu fiz a graduação aí. Depois que eu terminei, eu tinha vontade de estudar fora, né? Tinha uma coisa que eu sempre tive, interesse em estudar fora, e daí eu fui batalhar para sair, e daí deu certo, eu consegui uma bolsa e fui para a Alemanha, né? Fui para a Alemanha, e, enfim, daí fui por outros caminhos, né? Pois é, mas Como? isso que eu ia te perguntar. Aqui na Unicamp você estudou com o Gramani, com todos esses professores. Sim, todo aquele pessoal que dava aula naquela época, isso, o Gramani era professor de rítmica, né? Sim. Isso, o Gramani, isso, tinha os professores ali, a Anisa Tanque, de técnica vocal, tinha vários professores, tinha vários professores, que acho que a maioria já estão aposentados. Então. Então, e aí, eu queria entender um pouco melhor uma coisa, eu acho até que, eu não lembro exatamente se eu já te perguntei isso, mas você já estudava alemão antes de ir para a Alemanha, né? Sim, alemão eu comecei a estudar lá em Piracicaba, quando eu morava lá, com 15 anos. Foi por acaso, um dia eu estava na escola de música, encontrei com um colega meu que estudava lá, ele falou assim, Guilherme, vai começar uma turma de alemão com uma professora aqui, tem uma senhora que morava em Piracicaba, ela morou anos lá, décadas, aliás, era uma alemã, né, a dona Brigitte, ia começar uma turma de alemão. Ela falou, você não quer fazer alemão? Eu falei, vamos ver. Daí conversei com a minha mãe, e daí comecei alemão ali, e fui gostando, né, fui fazendo aula tal, então fui aprendendo, estudando o que dava, enfim, né. Então, legal. Tive uma base ali do idioma, né, porque isso foi útil depois lá para frente também, né. Claro, claro. Então, eu queria te perguntar uma coisa, é uma coisa que eu perguntei para o Joel também, porque hoje em dia tudo é muito conectado, tudo é muito rápido, né? Você quer saber que universidade você vai, para aqueles que desejam, né? Tem uma universidade fora, você entra na internet, rapidinho você ali acha programas, currículos, o que tu precisa.
E naquele momento, para você, como é que você chega, como é que você decide pela Alemanha, ou você decidiu por um professor ou por um conservatório em específico? E como é que foi esse processo de contato? Assim? Olha, Vinícius, se eu olhar para trás e comparar com hoje, a diferença é grande, né? Porque você imagina que como que hoje a acessibilidade é muito grande, muito rápida, né? Naquela época, sim, era para você conseguir, era uma carta que pelo correio, o correio demorava 15 dias para chegar a carta, mais 15 dias para responder, era todo um processo muito lento e complicado, nossa, era uma coisa assim. Por que a Alemanha? Eu acho que foram alguns fatores que influenciaram essa. Primeiro, por eu ter sido aluno da escola do Mali, o Mali sendo alemão, né? Então acho que a questão isso é uma influência grande. Segundo, por eu ter tido esse professor, o Ginter Pusch, né? Que foi esse alemão que tocou no Teatro Municipal de São Paulo, no período ali, vários anos estudando com ele, né? Eu comecei com 14 para 15 e fui até 20 e poucos tendo aula com ele. Então, ele foi uma pessoa de muita influência nesse sentido de poder vislumbrar um dia estudar na Alemanha, né? O fato de eu ter começado a estudar o idioma e estava gostando, né, da língua alemã, enfim, todos esses fatores. Daí, quando terminou a graduação, eu tinha em mente que eu queria ir para a Alemanha, né? Eu queria estudar lá. E daí fui batalhar para que eu conseguisse, né? E agora, contatos, na época, como que era? O professor que eu estudei lá, olha para você ver como são as coisas, né? Foi o Valdemar Vandel, já falecido, que tocava no Consórcio Clássico, que é um grupo de sopros alemão muito famoso, que fez muitas gravações, junto com aquele outro clarinetista, o Dieter Klöcker. Tá. E esse clarinetista, o Valdemar Vandel, ele esteve no Brasil dando aula em festivais, em Curitiba e Brasília, né? Algumas vezes, lá naquela época lá atrás. E quando eu fiz esse curso em Curitiba, o primeiro festival que eu fiz com 13 anos, esse grande festival lá com o Roberto Schnorrenberg, que era o diretor, ele deu aula de clarineta lá nesse festival, né? Só que eu não tive aula com ele. Eu tive aula com o Luiz Rossi, que era professor também nesse festival, né? Eram 3 professores, o Luiz Rossi, Daniel Black, um argentino, e o Valdemar Vandel. Bom, daí quando eu fui tentar contato para a Alemanha, eu consegui, junto no consulado alemão, eles tinham um livrinho com todas as escolas de música da Alemanha, com o nome dos professores, instrumentos e tudo mais. E a partir dali eu achei o Vandel, numa escola de música lá, entrei em contato com ele, mandei gravação, comecei o contato por carta e mandando gravação por fita cassete, imagine, né? Que eu mandei a gravação para ele, e foi esse contato, daí ele me aceitou, eu fiz o pedido de bolsa, enfim, todo aquele processo. Mas todo um processo assim de lento, né? E a longo prazo, né? Legal. Você falou da influência do Mali na trajetória, digamos assim, da tua escolha pela Alemanha. Isso me veio uma pergunta, uma dúvida agora, né? Porque a gente geralmente associa o Mali com essa tradição da música modal nordestina brasileira, né? Mas isso é uma coisa que agora me surgiu. Ele tinha assim essa coisa da cultura alemã, de cultuar repertórios e trabalhar isso no conservatório, ou a ênfase dele sempre foi mais de valorizar esses elementos brasileiros, assim, da cultura brasileira? Não, eu acho ele como compositor, ele sempre, pelo menos ele de uma fase que já, claro, né, as obras dele, eu não digo lá no início do período dele de composição, mas depois a música brasileira, o folclore brasileiro, digamos assim, sempre teve uma influência muito grande na obra do Mali, isso é visível, né? Só que assim, dentro da escola de música dele, ele sempre priorizou qualidade, repertório, então assim, sempre se fez grandes obras com orquestra, com coral e tudo mais. E é claro, né, ele sempre indo para a Alemanha, trazendo material para a escola, para você ter uma ideia, por exemplo, palhetas, ele trazia palhetas de lá para os alunos, né, porque palheta na época era não é como hoje, você não achava coisa para comprar, era tudo muito mais difícil, né? Então tinha essa influência assim dele em relação ao que ele passava da cultura dele como alemão mesmo, né, como formação, como com tudo, né, a escola, com os contatos, aqueles concursos que eles faziam, professores que vinham de fora para a banca, os concertos, enfim,
era todo um ambiente, né, que tinha ali, né, muito, muito, muito bom. Ah, legal, legal. Então, na Alemanha, e aí você vai para a Alemanha, e como é que foi essa chegada na Alemanha? Ah, mais uma coisinha. Quando você tem como é que você diferencia, por exemplo, assim, essa pedagogia do teu professor alemão que veio para o Brasil, para esse professor quando você vai para a Alemanha, assim, você sentiu muita diferença dessa linha de trabalho dos dois? Não, na realidade é o seguinte, por exemplo, aquele método do Berman, estudos diários, os tägliche Studien, né, do Berman, eu conheci com o Günther, né, em Piracicaba, ele chegou, não, você vai fazer esse método, não sei o que lá, tal. Quando eu cheguei lá na Alemanha, eu vi que isso era uma bíblia, né? Todo mundo estudava isso, e o professor com quem eu fui estudar lá, a primeira coisa que ele me deu foi o Berman. Ele falou, você vai estudar o Berman, né? Então, quer dizer, então tinha assim muita coisa assim que você via que era o Günther tinha passado isso para mim antes, né? E é uma coisa de conexão, né? Da influência da escola alemã, né? E você estudou 2 anos com o Wandel, né? Na realidade a bolsa me deu 4 meses de alemão, ainda eu tive um período lá para fazer mais 4 meses, né, de alemão, foi muito bom, né, porque era um curso intensivo, enfim, uma coisa assim que deu uma ajuda muito grande no idioma. Depois eu fui para a escola e a minha bolsa era de 1 ano na escola, era uma bolsa de aperfeiçoamento, né, para ficar 1 ano na escola. Daí eu fiquei 1 ano com a bolsa e daí, depois de 1 ano, eu estava querendo estudar com um professor que tocasse sistema francês. Isso eu sentia realmente necessidade, né? Daí foi que eu consegui ficar mais um semestre na escola. O Wandel tocava sistema alemão, né? Então ele chegava assim, faz essa posição assim. Eu olhava para o instrumento, era outro instrumento, né? Então, nesse ponto eu senti um pouco, né? É claro que musicalmente o ganho é enorme, né? Assim, a escola, todos os concertos, toda a vivência, sem sombra de dúvida. Mas essa questão, né, vai fazer um dedilhado, não funciona direito, porque não é teu instrumento. Daí eu falei assim, eu vou procurar um professor que toca sistema francês. Bom, teria que sair da Alemanha. Daí eu consegui com o Wandel, ele falou assim, você fica então mais um semestre comigo aqui na escola, e daí foi o tempo que nesse semestre eu comecei a ir atrás de professores de escola, e foi que eu achei o Buikens lá na Holanda e fui para lá estudar com ele, né? Daí foi uma outra transição de mudança, né? Imagino, imagino. Nesse período que você ficou na Alemanha, então, totalizou aí mais ou menos 2 anos, né? Quase, quase, Mas eu lembro que você contou e eu lembrei dessa história que aproveitei agora que o pessoal da Berlim liberou o acesso ao Digital Concert Hall lá deles, né? E aí tava vendo os documentários e tal, aí eu vi o documentário de quando o Cláudio Abbado assumiu, né? Depois daquela eleição toda e tal. E eu lembrei da história que você me contou que você estava na Alemanha quando o muro caiu, né? O muro da Alemanha Oriental. Exatamente. E eu lembrei porque o Abbado assume exatamente naquele momento. Quer dizer, quando eles elegem o Abbado, eles não tinham a menor ideia, e um mês depois, coisa depois, o primeiro concerto dele já é um concerto com a Alemanha unificada, assim. Quer dizer, como é que foi para você estar lá naquele momento, assim, histórico? Então, o dia da queda do muro foi interessante, porque é o seguinte, foi 9 de novembro, nunca me esqueço, eu tinha um concerto, eu tocava com uma pianista alemã, a Christiane, e lá no Instituto Goethe, em Freiburg, onde eu fiz o curso de alemão, tinha um senhor que era professor lá e tocava fagote, um alemão, o senhor Herr Heimann. E ele organizava os concertos de alunos que tinham lá, que faziam alemão, que tocavam instrumento, ou pessoas que quisessem tocar lá em concertos para os alunos, né? E daí, como eu já tinha tocado na época que eu fazia o curso de alemão, eu cheguei para a pianista e falei assim, a gente podia tocar lá, eu posso conseguir um concerto. Daí nós fomos tocar lá. E o concerto estava marcado para esse tal dia 9 de novembro. E nós fomos tocar lá, fomos para Freiburg, tocamos o concerto, depois saímos, fomos numa pizzaria depois do concerto, tal, e daí voltamos de carro, né? Com ela, voltamos para Trossingen, onde eu morava, né? Quando eu cheguei lá na casa estudante que eu morava, estava tendo uma festa, assim, era uma gritaria, assim, as pessoas bebendo, comemorando,
E eu não entendia o que estava acontecendo, né? Eu cheguei assim e perguntei, o pessoal com televisão ligada e bebendo e comemorando. Eu falei, o que aconteceu? Daí eles falaram, o muro caiu, o muro caiu. Então foi um dia histórico, né? Ninguém Olha só. dormiu aquela madrugada inteira lá, né? Na Alemanha é um Só imagina. silêncio, né? Imagine só aquela festa, aquela comemoração, eles bebendo em virtude da queda do muro, né? Então, daí foi no dia que... Então, ficou marcado porque é o dia que eu tinha tocado, ao mesmo tempo, quando eu cheguei lá, estava toda aquela festa acontecendo lá, ao vivo, direto de Berlim, com o pessoal vendo na televisão. Legal, legal, bacana. Então, e aí da Alemanha você vai para Holanda, Roterdã, Isso, né? isso. Eu sei, porque já ouvi você falar várias vezes e sei que o Buiking sempre foi uma influência muito forte na tua trajetória, assim, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, primeiro do Walter Buiking, porque, de repente, muita gente que está assistindo nunca ouviu falar, Uhum. e depois falar de como é que foi o teu processo com ele, assim, como é que foi esse processo de ensino com ele lá em Roterdã. Uhum. Bom, o Conservatório de Roterdã era uma escola internacional, né? Foi bem diferente para mim, um choque em relação à escola que eu estava na Alemanha. Porque na Alemanha, assim, tinha estrangeiros na escola, muitos orientais, japoneses, coreanos, bastante e tal, mas, assim, eu era o único estrangeiro de uma classe de 17 alunos de clarineta, os outros todos alemães. Quando eu cheguei lá na Holanda, assim, toda a escola tinha uma internacionalidade muito grande, alunos de vários países, e o Buikens tinha aluno de vários lugares do mundo, né? Então, assim, era uma coisa, assim, muito internacional, o ambiente, né? Então, o ambiente, você sentia que você estava com várias pessoas de vários cantos do mundo. O Buikens ele faleceu já alguns anos atrás, ele foi um clarinetista. Ele tocou na rádio, lá na Bélgica, por muitos anos. Depois de muitos anos tocando em orquestra, ele parou e ficou só se dedicando ao ensino do instrumento, né, tanto no Conservatório de Roterdã, quanto no Conservatório de Antuérpia, na Bélgica, que ele era natural de Antuérpia, na Bélgica. Então, ele dava aula no Conservatório de lá. Lá ele tinha um clarinet choir enorme, que ele era o regente, ele regia, lá em Antuérpia. Eu cheguei a conhecer esse grupo fantástico, e ele dava aula em Roterdã, que era assim 1 hora e pouco de carro de Antuérpia, né? Então ele dava aula nessas duas escolas, e ele tinha uma classe lá em Roterdã de 60 alunos. Nossa. Né? 60, era muita gente, e assim, é claro que ele tinha 3 assistentes, né? Então os alunos, a gente tinha aula individual com os assistentes, e ele dava os masterclass, né? Tá. E foram 2 anos assim muito produtivos com ele. Toda a questão, porque daí eu cheguei lá me sentindo bem pelo ambiente da escola, né? Aquela coisa de você ter gente do mundo inteiro. E assim, ele como professor, ele tratava todo mundo igual. Não importa se você era sueco, brasileiro, da África do Sul, não importa a origem, né? E muito, assim, era uma mistura, né, de um super músico com um super professor, ao mesmo tempo era um pai dos alunos, né, sempre estava Legal. assim, vou tentar o concerto, ele arrumava a entrada dos concertos que ele ia tocar para a gente poder assistir, conseguir os convites, enfim, sempre estava ajudando a gente, né, terminava as aulas, final, as masterclass dele, que eram longas, né, elas duravam, assim, começavam de manhã, tinha um intervalo ali na hora do almoço, depois iam a tarde toda, né. Então, ao final da tarde, estava todo mundo um pouco cansado. Daí ele pegava todo mundo, ia para o bar e tomava cerveja, pagava cerveja para os alunos, para o pessoal dar uma relaxada. E assim, um cara muito, muito acessível, com uma discografia enorme, enfim, um grande músico. E isso é legal, né? Que ele tem uma discografia gigantesca, né? Que você pega Sim, aí repertório de clarineta solo e camerístico, ele gravou muita coisa, né? muita coisa, muita coisa. Muita produção, né? Ele teve muita produção e veio para o Brasil 2 vezes, né? Ele teve uma vez em Porto Alegre, em 97, dando masterclass lá na URGS, e também ele esteve na Bahia, alguns anos depois, não me lembro o ano, ele esteve lá dando aula também numa masterclass na UFBA. Né? Então, você intermediou esse contato, né, para ele vir para o Isso, Brasil? as 2 vezes eu fiz a A ponte, né? intermediação para ele vir para cá, tanto para Porto Alegre quanto Salvador, né?
Legal. Tem uma história em Salvador que você conta que eu sempre achei máximo, que ele comeu comida apimentada e ficou com uma afta, como é que é? E teve que tocar o Sim, recital. tinha que colocar a boquinha um pouquinho de lado aqui, estava com o lábio todo, que coisa, né? Finicado. É. Então, e aí de lá, mas você permaneceu na Holanda, né? Quer dizer, você estudou com o Buikins, Então, eu estudei mas... com o Buikins e lá no conservatório a gente tinha que tocar no Clarinet Choir, né, o é um coral de grupo, né? clarinetas. É o grupo grande dos alunos que tocam clarinete e clarone. Daí eu fui tocar no grupo e nos primeiros ensaios, eu tocando lá, eu escuto sons graves atrás de mim, né, dos clarones, mas um som assim possante, né? E até então não era isso que eu escutava de clarone no Brasil naquela época. Claro, hoje o Ah, negócio está bem melhor, é óbvio. Mas daí eu olhei para trás e falei assim, nossa, mas que sonoridade, né? E o regente do grupo era o Riboc, o professor de clarone. Daí eu fui conversar com ele, fiquei conversando, ele convidou para assistir às aulas dele como ouvinte, né? E daí eu começava a ir na aula dele lá, ouvir as aulas dele como ouvinte e tal, e estudando clarinete com o Buikins. Depois que eu terminei o curso com o Buikins, eu consegui adquirir um clarone, e daí fui estudar com Ribot e clarone, né? Daí fiquei mais 2 anos ali no conservatório. Nesse meio de tempo eu dava aula numa escola de música, lá em Haia, em Den Haag, que é o nome da cidade, e enfim, foi muito produtivo. Daí voltei. bacana. Pois é, 6 anos fora do país, aí É. estava na hora de voltar, você acha? Eu quando eu saí, eu sempre pensei assim, em sair para estudar, né, para aprender, mas para viver, Uhum, eu sempre quis morar no Brasil. Isso para mim, né? Mas para estudar, é claro, eu tinha uma vontade de aprender, de estudar, de melhorar, enfim. uhum. Então eu fiz isso, né? Daí chegou uma hora que você percebe, né? Falei assim, tá na hora de eu voltar e A vamos gente, ver o que aliás, acontece. por melhor que seja, a gente é sempre um estrangeiro em outro lugar, né? Tá sempre naquela. É, tem isso também, e tem a questão da identificação com o local, né? Por Uhum, exemplo, eu gostei muito da Alemanha, eu aprendi muito na Alemanha, na Holanda também eu aprendi muito, né? Depois, mais tarde, tive experiência americana, mas eu não sou de lá e não me sinto de lá, nunca me senti de lá, né? Assim, no fato assim de, eu me sinto daqui, não, eu me sinto que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, né? Enfim, cada um é claro. cada um, né? Então é a percepção que cada um tem do ambiente que você está, né? Uhum. E aí, quando você vem para o Brasil, é, você vem para o Brasil e a UFSM Santa Maria cruza o teu caminho, assim. Mas você fica um tempo em Então, São Paulo, né? daí eu cheguei em julho daquele ano, em 94, e daí eu fiquei 6 meses fazendo um cachê na Banda Sinfônica de São Paulo, né? O Roberto Farias, que era o regente na época lá. Eu fiquei lá 6 meses. Nesse meio tempo que eu fiquei lá em São Paulo, apareceu o concurso aqui na Universidade de Santa Maria. E eu tinha interesse de dar aula, de trabalhar numa universidade, mais do que tocar numa orquestra. E então foi que eu vim fazer o concurso, passei e estou aqui há 25 anos. Olha só. O curso já É. existia quando você chegou aí, Guilherme? Sim, sim, sim. Eu cheguei aqui, fiz concurso em 94, comecei a dar aula em 95. O curso de música foi criado na década de 60, né? E o Tá. curso de bacharelado em clarineta lá mais para o final da década de 80. Com a Uhum. professora Glória, foi a primeira que começou a dar aula aqui. Depois ela se aposentou, veio o professor Jailson, lá de Recife, deu aula Aulinho. aqui 2 anos, isso. E depois ele saiu, daí abriu um concurso e eu vim para cá. Ah, legal. Legal. E aí você chega numa universidade, é, digamos assim, uma universidade grande, porque a UFSM eu sei que é uma universidade grande e importante aí do Rio Grande do Sul. E aí como é que é estruturar essa cultura de tocar clarineta, de ensinar os fundamentos, de chamar, né, de desenvolver uma cultura de tocar esse instrumento? Eu estou Olha, perguntando isso. Aham. Desculpa, mas só para complementar. Eu estou perguntando isso porque é uma coisa que na época eu estudava contigo aí em Santa Maria e não pensava muito. Quer dizer, a gente fez os projetos lá com banda, né, e Aham. tal. Aham. Mas depois que eu fui para o Federal do Mato Grosso, eu fiquei pensando assim, puta, o Guilherme devia experienciar
coisas semelhantes, assim. Quer dizer, de você, com a clarineta, que teve acesso a tantas escolas interessantes e tal, e depois ter que desenvolver isso, assim, é um processo, né? É aquela coisa. Quando eu cheguei aqui, peguei uma lista de alunos, assim, acho que de 13 alunos, né? E, assim, muitos militares, né? A gente tem um perfil aqui em Santa Maria de muitos militares, e das bandas militares da região e tudo mais. Legal. E é claro, você vem com todo o gás, com toda vontade, né? Depois de todo o processo que você passou, né? Lá e você quer replicar aqui imediatamente, né? Só que daí tem um choque cultural, né? Então, daí, de 13 alunos, quando eu coloquei que as regras eram aquelas de estudo, né, de repertório e tudo mais, daí começaram a ficar 12, ficaram 11, ficaram 10, e daí foi tendo uma... né, quando o pessoal viu que era aquele caminho que tinha que ser, mas aí também os 7, 8, sei lá, que ficaram comigo na época, entenderam que era por ali, né, e seguiram, né, e foram se formando, e foram estudando, e foram fazendo, né, mas isso é o normal, né. Esse tempo Enfim, que você está aí, esse tempo que você está em Santa Maria, você já formou alguns alunos já, né? sim, sim, já vários. Já Alguns. alguns, é. Ah, Mas legal. tudo é uma construção, né? É tudo uma construção. Eu acho que assim ah, nada é de um dia para o outro, né? Então, assim, é tudo uma construção, é um processo, né? Então, você tem que ter muita paciência, muito, como chama, ir mostrando e daí você vai ver os resultados, né? Legal. Não Uma dá coisa para que eu ia ser te perguntar. imediatista, né? Então, aproveitando esse negócio do processo, uma coisa que eu ia te perguntar. Quando você chegou, aquelas disciplinas que eu fiz contigo, por exemplo, História e Literatura das Madeiras, Uhum, Pedagogia da Clarineta, foram uhum. coisas que você foi implementando aos poucos no curso, né? Ou você já chegou de cara e já chegou com essa ideia, essa concepção meio pronta, assim? Quando eu cheguei aqui em Santa Maria, bem naquela época da minha chegada, o curso estava num processo de transição curricular, Ah, tá? tá. E essas matérias aí, elas já estavam sendo discutidas não só no âmbito do meu instrumento, mas em todos os instrumentos do curso. Todos os professores, alguns recém-chegados dos Estados Unidos e tudo mais, com essas ideias de colocar pedagogia no instrumento, colocar história e literatura, que nas escolas americanas isso é muito comum, né, nos cursos. Então, essa era uma ideia que foi sendo colocada já no início, né? E que depois, na sua época, acho que era História e Literatura das Madeiras, mas agora virou específica, História e Literatura da Clarineta, né? Agora é Então, específica, agora cada instrumento tem a sua especificidade em relação a essa disciplina, né? eu acho isso legal porque, assim, muita gente não sabe disso, porque eu, na verdade, bom, meu primeiro contato com graduação foi aí contigo, né? Então, quando Uhum. eu saí daí da graduação e, enfim, e segui os estudos, segui viajando pelo país e tal, e conhecendo pessoas, eu me espantei muito, porque as pessoas não tinham a menor ideia, assim. Quando eu falava, por exemplo, essa coisa que agora está todo mundo falando, de trabalhar aspectos da pedagogia para os bacharéis, quer dizer, foi Uhum. uma coisa que eu tive sorte de ter desde aquela época, né? Além das aulas individuais, além do trabalho com música de câmara, além do trabalho com repertório especificamente, ter esse arcabouço de Uhum. pedagogia do lastro histórico também, que é super importante, que é uma coisa que depois eu percebi, porque, claro, num curso de 4 anos você não consegue ver todo o repertório, mas é Sim, legal você sim. ter essa Uhum. visão. Não, é muito importante. Eu acho que essas disciplinas são fundamentais, né? Eu acho assim na formação a gente tem aqui pedagogia da clarineta, história e literatura da clarineta, estudos de orquestra, né? E Sim. eu oferto aqui regularmente disciplinas DCG, que a gente chama as eletivas, né? De Aham. clarone, de clarineta baixo. Então, quando nós temos um instrumento do curso, então o aluno agora tem possibilidade de ter aula, né? Uhum. Uhum. Bacana. E no período que eu estava aí, a gente começou a fazer aqueles projetos com estudando o perfil dos alunos no entorno aí, né? Que é Uhum, mapear os grupos de sopro, depois mapear, fazer estudo de caso com, inclusive o Hobbes foi um deles, né? Na época.
E depois eu fiquei super feliz de ver que esses trabalhinhos, esses trabalhos de pesquisa que você fez, e que eu era bolsista, né? Ele foi frutificando e foi... Quer dizer, também isso foi um processo, né? Você ampliar isso aos poucos e dar visibilidade para essa... Não sei se é visibilidade, mas o que eu estou querendo, assim, que você falasse um pouquinho é sobre esse papel da universidade na sociedade em que ela está inserida, assim, que eu acho que se aplica bem aí no caso, né? Bom, como universidade nós temos que trabalhar com o tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Isso aí nós temos que trabalhar com essas três vertentes. Ensino, né? Com projetos de extensão para a comunidade, aqui a gente faz bastante, né? Nós temos o Festival do Inverno, que é um projeto de extensão consolidado, né? Já há 35 anos, com a parceria da Universidade da Geórgia, e também a pesquisa, né? Então, na sua época, quando você estava aqui, essas pesquisas assim de mapeamento, de conhecer perfil de grupos de alunos, né? Isso aí mais tarde gerou aquele projeto que eu tenho de extensão, que é um projeto de oficina de música para instrumentistas de banda, né? Que a gente tem todo ano feito e tem atendido muitas bandas aqui da região do Rio Grande do Sul, aqui próximo a Santa Maria, que existe uma lacuna muito grande de formação de professores de instrumento nesses núcleos de bandas, né? E claro, né? E a partir daí surgindo outros projetos de pesquisa, mas sempre a gente trabalhando nesse tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Legal, bem legal. Eu ia te pedir para falar depois, mas já que você já citou, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei, claro, que nessas várias edições do festival lá em Vale Vêneto, aí, né, do ladinho aí em Vale Vêneto, que você participou várias vezes na organização, né, e tal. Eu mesmo fiz todos os festivais no período que eu estava aí, eu fiz. Mas eu acho que ele não, às vezes não é um festival, não sei se ele acontece vários anos, mas às vezes as pessoas ouvem falar, mas não entendem muito bem como é que ele acontece. Então, como é que surgiu essa ideia desse festival, que é feito, que é gerido pela universidade, pelo curso aí de música, né, pelo departamento? Uhum. E como é que surgiu esse festival e como é que funciona essa parceria com a Geórgia, a Universidade da Geórgia? Esse festival surgiu na década de 80, 86, se não me engano, através do contato da professora Alzira, que era uma professora de piano aqui do departamento, juntamente com o professor Milton Maciata, professor de contrabaixo da Universidade de Geórgia, e em parceria com a comunidade de Vale Vêneto, né? Então eles criaram os dois eventos, que é o evento de música, que é o Festival de Inverno, e os italianos lá de Vale Vêneto, a Semana Cultural Italiana. Na parte de música, desde então, o Milton Maciado, que tem sido o diretor artístico, né, do festival, e nós temos uma comissão aqui, formada atualmente por 4 professores, eu e mais 3, que a gente trabalha em toda a organização do evento, na parte burocrática aqui do evento, né? E ele acontece, esse ano não vai acontecer devido a esse problema que nós estamos tendo, né? Mas geralmente ele acontece na última semana de julho, uma semana, lá em Vale Vêneto, aqui do lado de Santa Maria, que é uma vila no meio das montanhas, uma vila italiana, e vem professores de diversos países, enfim. E desde que eu estou aqui em Santa Maria, eu tenho empenhado muito para trazer clarinetistas diversos, né? Assim, o leque de professores que já passou por aqui tem passado, bem variado, pessoas, né, muito reconhecidas, né, internacionalmente no mundo da clarineta. Isso aí tem contribuído muito para o ensino, né, de um modo geral, né, das pessoas que vêm, alunos de diversas partes do Brasil, possibilidades de intercâmbio, né, a Universidade da Geórgia faz seleção no festival para alunos irem estudar lá por 2 meses, né, durante janeiro e fevereiro lá na Geórgia, seleciona alunos do festival com uma banca, enfim, né, e as oportunidades que a gente escuta desde alunos que vieram fazer o festival, conheceram o professor, ganharam uma bolsa e foram para algum lugar estudar, né. Então isso é uma coisa é um ganho muito grande do festival. Legal. Bacana. Esse ano seria qual a edição? 35ª, 35 anos já. Já teria, se fosse a antiga Previdência, já poderia se aposentar, né? Exatamente. Se pensar num evento assim, de tão longo, né, dentro de uma universidade pública, né? Exatamente. Olha, todo ano acontecendo, né?
Eu comento disso porque às vezes eu vejo as pessoas reclamarem dos valores e tal, eu digo, não, gente, mas não é um festival que é feito pela universidade. A universidade pública não Sim, sim, tem dinheiro de sobra, quem dera tivesse, né? Mas, sim, enfim. sim. E aí, eu sei que quando eu cheguei aí em Santa Maria, você não estava aí, você estava na Indiana. Tinha saído para fazer o, o doutorado, né? E, e aí eu queria que você me falasse um pouquinho de como é que foi essa experiência em Indiana também, que eu sei que é uma das grandes Aham. universidades americanas aí, Bloomington, né? Então, eu cheguei aqui, comecei a trabalhar em Santa Maria, daí eu fui fazer o doutorado na Bahia, em Salvador, com o Joel, e daí durante o doutorado eu apliquei para uma bolsa, doutorado sanduíche, né, da CAPES Fulbright, ganhei a bolsa e fui para Indiana, em Bloomington, lá estudar com o James Campbell, que acabou de se aposentar agora, faz pouco tempo, lá da universidade. E passei um ano lá na Universidade Indiana, em Bloomington, naquela mega escola, e foi muito bom, né? O aprendizado, a coisa dos americanos que eu acho muito legal são as metodologias, né? Isso eu tiro o chapéu para os americanos, as metodologias de ensino. Eles têm metodologias de ensino para banda, para todos os níveis de banda, né? Você pega as bandas de colégio, eles têm desde os iniciantes, depois o nível 2, o nível 3, assim vai, de cordas, de orquestra de cordas, de metodologias para corais, de iniciação musical, de ensinos de instrumento mesmo, especificamente de cada instrumento. Então, essas metodologias lá é uma coisa muito rica e que funciona, né? E toda a estrutura que eles têm, estrutura de orquestras, corais, concertos, enfim, né? Uma universidade é um, é um sonho, digamos assim. Como músico, estudar naquela escola parece que você está vivendo um sonho, porque é uma coisa assim muito dinâmica, muito grande, muito. Eu chegava a pegar a lista de concertos que acontecem, né? Eles têm uma listagem dos concertos que acontecem nas diversas salas de concertos da escola. Eu chegava a contar 25 no mês, né? 25 concertos acontecendo, quer dizer, é muita coisa, né? Muita coisa, né? Então, é uma coisa muito dinâmica, muito viva, né? Você passou um ano lá, né? Passei um ano, exatamente um ano lá em Bloomington. Foi um ano muito rico, estudando com o Campbell, né? Tive aulas com ele, fiz a minha pesquisa que eu fiz do doutorado lá ganhou um impulso muito grande devido à biblioteca, todos o acesso que eu tinha ali dentro da universidade. E toquei no Clarinet Choir, na época lá, o ano todo. O Howard Klug, que é um dos professores ainda que dá aula lá, ele era o regente do grupo e participei do grupo, foi bem legal, foi bem interessante. Bacana, bacana. E aí, quando você voltou para o Brasil, quer dizer, nesse período você já estava fazendo a tua pesquisa do doutorado sobre o concerto do Mahler, né? Isso. Eu peguei o Quer concerto do dizer, Mali e, o e bom fiz a filho a casa pesquisa torna, sobre vamos dizer assim. como. O bom filho a casa torna, digamos assim, né? Eu queria lá na Bahia fazer alguma coisa voltada à música brasileira, tinha o concerto do Mali que eu tinha muito interesse, e daí eu fiz um trabalho em cima do concerto dele, né? E aproveitando que eu fui lá para Indiana, né, que tinha 60 alunos, né, lá na universidade, eu convidei dois grandes clarinetistas que estavam lá na época estudando, que era o Jorge Montilha, da Venezuela, e o Min Hoye, de Taiwan, que fazia doutorado lá, e do Brasil convidei o Pedro Robato, da Bahia. Eles aceitaram e participaram Legal. do meu estudo, né, como intérpretes da obra do Mahler, né? Foi bem interessante. Legal. Você comparou as três interpretações, né? Dos três. Isso. Foi Legal. um estudo comparativo de interpretações, é isso mesmo. Legal. Bacana. Bom, depois, tudo isso que a gente está falando, eu vou aproveitar esse formato virtual e depois eu vou colocar os links todos embaixo aqui do vídeo, com as escolas, com esses locais todos que a gente está falando, essas pessoas, acho que vai ficar bacana. E aí, então, eu sei que você depois voltou a assumir as suas funções lá na universidade, foi, aliás, quando eu te conheci, né? Quando você chegou lá de todo o doutorado e tal. E eu lembro que você falava bastante, assim, da experiência indiana e tal, que era a tua experiência mais recente naquele momento, assim, de como é que era e tal, e eu sempre fiquei imaginando, assim, anos depois eu até cheguei a cogitar ir para lá, mas a trajetória, a porta abriu para o outro lado, fui lá para fora e tal, mas nunca me saiu, assim, da memória essa tua experiência, o teu relato, né, desse período, assim. Mas aí, então, você volta para a universidade, depois de todo esse processo, essa construção toda aí,
E eu sei que você nunca parou, né? Você está sempre fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, assim, você está sempre instigado a buscar coisas e tal. Você fez um curso recentemente de clarineta klezmer. Ah, Eu sim, queria, isso, eu isso. queria que Isso você foi falasse um em... pouquinho sobre Ah, isso aí. isso, é. Isso foi... Eu sempre gostei de ouvir, né? Quando eu morava na Holanda, pra você ter uma ideia, tinha um bar que eu ia lá com os pessoal do conservatório e que tinha um grupo que tocava música klezmer lá. E tinha um clarinetista que Hum. tocava e eu gostava muito, né? A improvisação que eles faziam, o repertório, o estilo de música. Daí, quando eu Aham. descobri, tempos atrás, que tinha um festival klezmer em Israel, eu fui atrás de me informar como funcionava, né? Bom, só sei que acabou dando certo de eu ir, né? Eu fui em 2015, foi um festival em Jerusalém, foram 8 dias muito legais assim, e uma semana só tocando música klezmer, improvisação, enfim, só trabalhando com vários professores que estavam ligados a esse festival lá, e foi muito bom, muito, muito bom mesmo. Foi uma E experiência foi assim. Giora Feldman estava nesse. Não, ele foi o criador desse festival. Ele não estava lá. Tá. Quem estava lá era o Bahram Barcela, que é um clarinetista klezmer lá de Israel, que é o diretor artístico do festival, né? E lá tinha um Interessante. professor com quem eu fiz aula, que é um alemão, Helmut Eisel. Ele é um clarinetista alemão que toca klezmer, improvisa assim muitíssimo bem. E ele deu aula aquele ano lá. Ele já foi vários anos lá para Israel. Uhum. E então foi uma experiência assim muito muito boa. Eu voltei com outra concepção sobre palheta de lá, porque assim eu ficava muito neurótico com as palhetas, né? Aqui, não sei o que lá. Lá eu vi que eu posso levar minha palheta até o limite dela sem problema. Fica mais, dá para ser mais maleável, né, com essas coisas todas. Exatamente, exatamente. Mas foi muito bom, eu gostei muito. Tanto é que, voltando depois de lá, eu tenho introduzido, né? Como você sabe, eu tenho o grupo de clarinetas aqui, né? Que é a parte da aula coletiva, eu faço o grupo de clarineta com os alunos. Eu sempre estou colocando no repertório alguma música klezmer para a gente tocar, sempre, né? Então, Ah, que assim, é legal. uma coisa que já faz parte do repertório nosso, colocar alguma peça klezmer para a gente tocar junto, assim, e o pessoal tem gostado muito. E o público também, né? Que é um repertório legal de ouvir. Levanta, né? Chama a atenção das É, pessoas. é. Ah, legal, bacana. É, essa tua trajetória aí, então, cheia de. Deve ser uma coisa bem interessante, né? Quer dizer, você ter essa formação mais, digamos assim, é, de um ensino mais formalizado na direção da música europeia. Bom, você estudou na Alemanha, né? Eu só Uhum. imagino tocar Brahms na Alemanha e tal, aquela coisa. É, e depois de fazer esse klezmer, quer dizer, são mundos bem distintos também, né? Esse diálogo, Ah, ele é muito rico, né? é. E é engraçado que acho que tudo foi tem sido, né, nos períodos exatamente para isso, né? Quando eu fui estudar na Alemanha, eu tinha meus 20 e poucos anos, né? Então fui lá num ambiente de Brahms, né? E Claro. agora, já nessa certa idade que eu estou aqui, procurando entender outros repertórios, né? E então lá estudar um pouquinho de klezmer, entender como que toda essa linguagem, como que eles fazem, como que eles brincam com o instrumento, né? Porque eles fazem muito Uhum. bem, né? Então, e aí sobre toda essa trajetória, né, tão rica, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que você tem, inclusive, um artigo que fala sobre a formação do professor de clarineta no contexto brasileiro. A gente conversou várias vezes já sobre isso, sobre a coisa de ensinar, de dar aula, da importância de ter essa figura do professor de instrumento em diversos contextos, né? A gente, todo mundo que vem de banda sabe que às vezes o problema, muitas vezes, é você ter pessoas que não têm uma capacitação, né, para aquilo que elas estão Uhum. fazendo, dando aula de instrumento, por exemplo. Bom, e eu sei que você já escreveu sobre isso, sobre essa formação do professor de clarineta no nosso contexto aqui no Brasil e tal, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo da docência em clarineta. Como é que você vê esse processo, assim? Se você quiser
particularizar na universidade ou de uma maneira mais ampla, enfim, fique à vontade. Você sabe que uma coisa que eu aprendi lá em Indiana, com toda aquela efervescência musical da escola e tudo mais, eu olhava assim e falava assim, poxa vida, eles têm tudo isso que eles têm aqui e eles continuam ensinando para serem melhores naquilo que eles estão fazendo, né? Então ficou muito claro isso para mim, Indiana, que eu ensino para eles, apesar do nível altíssimo que eles estão lá, eles continuam ensinando para fazer melhor, né? Então isso foi um aprendizado para mim muito grande lá nos Estados Unidos, né? Que ensinar, você aprende quando você está ensinando, né? Então te ajuda você como músico, né? Você tem que os desafios, cada aluno é um aluno, né? É uma coisa muito pessoal, o aluno com instrumento, então você tem que tentar ajudar o aluno a vencer as dificuldades e toda vez que você pega uma pessoa, ela é diferente da outra, né? Ela responde, ela entende de maneira diferente, então você tem que achar sempre os caminhos que leve que o aluno resolva seus problemas e, sabe, se sinta com satisfação naquilo que está fazendo. Então é sempre uma descoberta, né? Então eu acho assim que é um desafio, mas é um desafio de prazer mesmo, assim, de ser ver que você pode contribuir e melhorar. Agora, para mim ficou muito claro lá, quando eu vi assim, poxa vida, eles estão nesse nível, tem tudo isso, eles estão ensinando, né? O ensino para eles é uma coisa séria, né? Então, vamos lá. Nós temos que fazer isso. E eu acho que é muito importante, né? Hoje, é claro, né, a questão da informação, né? Está muito mais rápida, hoje você tem acesso à tecnologia, a coisa muito mais rápida, enfim, né, todas aquelas coisas que a tecnologia gera. Mas eu acho muito, muito importante esse processo da pedagogia do instrumento. Agora, esse artigo que você citou, que eu escrevi lá atrás, quando eu estava no doutorado, ele teve uma leitura assim, meio curricular, em virtude do que eu, né, estava pensando em questão de universidade, né? Claro que hoje eu continuo pensando 99% do que eu coloquei ali, mas tem toda uma estrutura baseada em currículo, né? Em currículo de um curso de clarineta na universidade, enfim. Tá. E não só um currículo dentro da universidade, mas um currículo de formação continuada, né? O que a pessoa, depois de uma formação de graduação, ela tem que buscar, né, para a sua formação pessoal, né? Que eu considero importante. Ah, legal. Legal. Então, e aí, eu sei o que você pensa já, porque, claro, a gente conversou várias vezes sobre isso, mas essa coisa de o aluno que se forma num bacharelado em instrumento e vai dar aula, quer dizer, porque todo bacharelado acaba bacharelando, que depois se forma, vai acabar dando aula, né? Especialmente no mercado, digamos assim, se a gente quiser falar nesses termos, que a gente tem que não absorve a orquestra, a mesma aqui em São Paulo. A gente está vendo muita gente se forma e tem um funil bem grande. Assim. Quando abre uma vaga, você já tem um grupo ali e tal, e passa e o restante. E aí, de repente, você fez uma faculdade toda baseada com essa ênfase de tocar em orquestra, e de repente você se vê professor. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa do currículo, já que você deu eu sei que você acompanha isso e já estudou em parte isso. Você falasse um pouquinho do currículo para a clarineta no ensino superior, assim. O que você acha que seriam coisas interessantes para ter? Olha, Vinícius, eu não tenho muita notícia de currículos das universidades brasileiras, assim, como fonte de análise, né? Eu posso falar da minha aqui, da minha universidade, do trabalho que eu faço, né? Como eu falei, essas disciplinas que eu já relatei aqui, pedagogia, história, estudos de orquestra, clarineta baixo, eu acho muito importante na formação, né? A pedagogia do instrumento é muito importante, né? Eu considero isso muito importante na formação. Agora, sim, espaço de trabalho, o Brasil ele tem muito espaço a ser explorado, né? Quando você pega, por exemplo, essa questão do ensino do instrumento, existe muita carência de professores de clarineta no Brasil inteiro. Se a gente for ver o tamanho do país, né, existem muitas cidades que não têm professor, tem estados que falta professor de clarineta, enfim, assim, falta gente qualificada, né, com formação para fazer um trabalho que, sabe, que leve a coisa para frente. Então, existe um espaço enorme a ser explorado, né? Eu sempre falo com meus alunos aqui
Eu estou trabalhando com eles no bacharelado para se formar um instrumentista, para eles conhecerem o repertório, para eles tocarem bem, mas sempre abrindo a cabeça para a questão do ensino, então, o quanto é importante você ensinar para você tocar, né? Isso ajuda muito, né? E também da possibilidade do mercado de trabalho, porque existem muitos lugares nesse país enorme que nós moramos aqui que não tem educação musical instrumental, não tem professores, não tem instrumento, né? Às vezes o cara toca numa banda, numa cidadezinha no interior, e vai ter aula com o regente que toca trompete, né? Daí ele não entende de embocadura de clarineta, ele começa a ensinar o menino, daí começa a ter problema, porque não é o instrumento dele. Então, nós lidamos com muitas carências, né? Então, acho que essas carências aí, existe um espaço enorme. Então, eu acho assim que as pessoas têm que olhar para esse lado também, né? Claro, claro, bacana. Eu sei que você já estudou italiano, estudou francês um pouco antes, né, se eu não me engano, não sei o quanto você se aprofundou nisso, mas pelo que eu te conheço, você já fez um curso de gestão cultural, então você está o tempo todo correndo atrás, né? Teu último desafio aí, até onde eu fiquei sabendo, teus trabalhos aí, da pesquisa, foi o teu trabalho para livre docência, Guilherme? O que é professor titular aqui na universidade, né? É uma prova para professor titular que não sei na Unicamp como que chama, se é livre docência, não sei, eu não sei a terminologia aí, mas aqui é professor titular, que é o último grau na carreira acadêmica, né? Uhum. E aqui em Santa Maria você tem duas opções. Aqui você tem duas opções. Ou você faz uma defesa de memorial, que é uma defesa da tua produção, né? Nos últimos anos que você fez, ou você faz uma tese. Eu fiz a opção de fazer uma tese, né? Tá. Então eu escrevi uma tese, é um trabalho que um assunto que eu estava envolvido já há tempo, né? E querendo estudar isso e tudo mais, daí eu fiz um trabalho sobre o warm-up para clarineta e... Legal. Assim, em poucas palavras, o que é o warm-up? Warm-up é um aquecimento, né? Um aquecimento que você tem que fazer tanto físico, né? Quanto do instrumento, né? O aquecimento do instrumento. Porque quando a gente pensa no warm-up, a gente pensa só no instrumento, né? Mas a gente esquece que o nosso corpo, ele está frio também, né? Então, muito dessas coisas que a gente tem, escuta, como chama, de lesão, né? Por esforço repetitivo, né? Vem muito disso também, de você pegar o corpo frio, você aquece o instrumento, ou mal aquece o instrumento, já sai tocando, fazendo pirotecnia com o dedo, querendo mostrar técnica, virtuosidade, já nos primeiros 5 minutos que você está com o instrumento montado. E isso é um erro, né? É um erro. Você tem que destinar um tempo inicial da tua prática musical para o aquecimento do instrumento, né? E que isso aí vai refletir em tudo que você faz depois. Reflete muito, né? E eu peguei esses autores aí, 3 materiais didáticos, uma da professora Kelly Burke, que dá aula na Universidade da Carolina do Norte, do professor G. Ray, professor lá na Geórgia, onde eu tive a oportunidade de ficar 2 meses, ano passado lá, e o professor Avram Galper, que foi o professor do Campbell, ele foi professor da Universidade de Toronto, já falecido. Eu peguei os materiais didáticos desses 3 professores e fiz análise deles, né? E foi um trabalho bem interessante, assim, o que eles pensam sobre isso, o que os alunos deles, que tiveram aula com esses professores, pensam sobre isso, né? Um trabalho bem... um assunto que me interessa muito e que, na minha prática, ela está presente cada vez mais, eu tenho estimulado os alunos a focarem nisso, e é incrível como que ser uma prática do warm-up diária, né? Onde você fala assim, eu vou destinar meus 20 minutos, meia hora iniciais aqui para fazer um warm-up muito bem solidificado. Isso aí, quando você chega para frente, técnica e repertório, está tudo muito mais fácil, né? Legal. Então, e aí eu queria te pedir uma gentileza aí. Se você tivesse que sintetizar, o que você considera que são passos importantes para seguir num bom warm-up, digamos assim, com relação a isso, depois que você já se debruçou sobre esses trabalhos todos aí? Bom, cada autor, na análise que eu fiz, cada autor tem suas ideias próprias, né? E cada autor tem exemplos bem legais, assim, de como trabalhar o warm-up. Agora, uma coisa, assim, bem sintética e geral, até
tem relação com as categorias de análise que eu fiz, né? Eu coloquei 3 categorias: a física, que seria a questão da embocadura, a questão dos dedos e a questão da língua. Isso reflete nas categorias: a embocadura, a sonoridade, a questão do dedo, a técnica, e a questão da língua, a articulação. Então, esses 3 pilares, se você tem exercícios que focam esses 3 pilares, você trabalhar a sonoridade, a embocadura e a sonoridade, né? Alguns exercícios onde você vai trabalhar o dedo e a técnica, e alguns exercícios onde você vai trabalhar a língua com a articulação, você está fechando essas 3 partes primordiais para você fazer seu warm-up. Então, no trabalho eu mostro isso, enfim, trago os autores e tudo mais, né? Uma coisa importante. Você pretende publicar esse trabalho? Então, eu pretendo, a minha missão esse ano aqui, de 2020, é transformar essa tese num formato livro para publicar até o final do ano, né? Então, esse é o meu trabalho tese, agora. Né? É quase outra, mais ou menos. Tem uma boa parte já está escrita, né? Claro, mas eu tenho que fazer a formatação livro, né? Não é a formatação de pesquisa, né? É uma formatação formato livro, né? Uhum. Mas eu já comecei a trabalhar nisso e vou fazendo. Legal. Uma hora fica pronto, uma hora fica pronto. Se não for esse ano, começo do ano que vem. Você sabe que eu tenho um livro que faz uns anos, acho que você deve conhecer, que é um livro espanhol que chama Exercícios para Músicos. E eles falam de maneiras que você tem que aquecer e tal. E eu sempre achei aquilo muito interessante, porque eu nunca tinha parado muito para pensar, né? Uhum. Mas ele fala, inclusive, são pesquisas, na verdade, não são de músicos, mas são da área de educação física, na Espanha. Uhum. Pegaram uma coletânea desses artigos que falam específicos de professores para pessoas de música. E eu achava super interessante, porque ele fala que, de fato, se você vai tocar fagote, você vai trabalhar determinados grupos musculares. E se você toca trompete, são outros grupos musculares. Quer dizer, é completamente diferente a configuração, a própria maneira de embocar, né, e tal. Eu imagino que você deva ter mexido nisso também, né? Eu ter visto sobre isso também, né, para tocar clarineta. Sim, por exemplo, uma das autoras que eu analisei aqui, a Kelly Burke, o livro dela é muito amplo, né? Ela vai para vários pontos, e um dos pontos que ela aborda no livro dela é a questão do aquecimento físico, né? Então ela propõe uma série de atividades para fazer aquecimento de pulso, de mão, de dedo, de braço, né? De pescoço, enfim, ela tem uma série de exercícios que ela propõe de aquecimento físico, né? Fora o aquecimento depois instrumental, mas ela tem toda uma parte do livro dela que ela fala sobre aquecimento físico, né? E é uma coisa muito importante, né? Com certeza é uma coisa que... Faz diferença, que nem você falou, né? Eu fico imaginando que na trajetória, quer dizer, o cara fazendo isso sempre, como rotina de trabalho, estudo, eu imagino que o ganho seja muito interessante também. É muito grande. Quando você coloca isso na tua rotina de estudo, né? Aquele warm-up inicial, e você coloca aquilo, tudo fica melhor, né? Tudo é uma coisa impressionante. O ganho é muito grande. E tem uma coisa assim que a Kelly Burke fala no livro dela que eu achei interessante, é a mentalidade dos músicos de metais em relação ao warm-up é bem diferente dos instrumentistas de madeira, né? Você pega qualquer instrumentista de metal, pela própria consistência do instrumento, o que eles fazem? Primeira coisa, você vê um trompetista, um trompista, não importa o instrumento, eles começam com warm-up. É deles isso, né? E já você pega um flautista, um clarinetista, monta a clarineta, já sai tocando dedo, né? Velocidade, quer mostrar que tem técnica, né? E é um erro, né? Quer dizer, ele tem que montar o instrumento e começar a fazer o warm-up bem, né? Sedimentado, bem pontual, naquelas partes que são importantes, para depois ele começar a mostrar o dedo, técnica e tudo mais, né? Trabalhar nisso daí, né? Então, ela é bem interessante, é bem interessante a abordagem que eles mostram, né? Bacana, bem bacana. Bom, a gente perfez aí uma série de elementos que eu achei bem interessante, uma série de coisas, claro, eu já sabia, mas outras para mim foi novidade, assim, então foi bacana rolar esse papo assim. Tem alguma coisa que eu não abordei, ou algum assunto que você acha super bacana, assim, que deveria ser interessante falar, mencionar?
Eu acho que sim. Sobre a Associação Brasileira de Clarinetista, fazer uma propaganda aqui, Ótimo, né? claro. Porque eu estou vice-presidente, né? O Sérgio Albach de Curitiba é o presidente, para convocar, assim, mostrar para as pessoas, para os clarinetistas aí, que é muito importante, né, se associar à Associação Brasileira de Clarinetista para que tenhamos forças em todas as esferas, né, para que tudo possa melhorar. A questão do ensino, a questão da performance, a questão da pesquisa, a questão de materiais didáticos, as publicações, enfim, né? Nós, enquanto uma associação, eu acho que o ganho é muito grande, né? A força é muito maior, tem maior representatividade, né? Então, assim, um convite, né, que fica para todos os clarinetistas aí, dessas diversas partes do país, para se realmente se associar à BCL, né, para que a associação ganhe um corpo maior, ganhe mais peso, mais integrantes, mais dinâmica, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Uma coisa muito importante a salientar. Legal, bacana. Isso é uma coisa que Estados Unidos já tem bem sedimentado também, essa coisa de se Sim. organizar em Associações, né? associações, né? Que é uma coisa super bacana, assim, e que a gente ainda titubeia bastante ainda, né? Estamos com essa tentativa agora de ver se consegue, né? Mas eu acho legal. Pra você ter uma ideia, Vinícius, o ano passado, quando eu estive lá na Universidade da Geórgia, fiquei 2 meses lá, né, para trabalhar minha pesquisa, e daí eu participei de um evento lá que teve, foi da Associação de Educação Musical do Estado da Geórgia, só do Estado da Geórgia. Eles têm 3.500 membros. Só a Associação de Educação Musical do Estado, não é a nacional, é só do Estado, né? Então, você vê como as pessoas realmente elas procuram, né? Elas vão, elas se associam, né? Porque vê que a associação é uma coisa que ajuda, né? A classe a melhorar, né? Eu acho, inclusive, que, eu não sei se todo mundo sabe, mas esse retorno que a música teve agora na escola, ele é, em grande parte, uma batalha árdua aí da ABEM, né? Dessa De Associação Brasileira anos, de de anos, anos e né? anos, de anos. Mas se não houvesse essa associação, quer dizer, seriam vozes dispersas reclamando, mas, Exatamente. de repente, quando você se organiza, você tem um É, corpo, né, é. E a batalha continua, né? Porque a BEM está ali batalhando para que o processo, né? Enfim, não é fácil, é um processo mesmo. Pois é, pois é. Bom, cara, eu queria te agradecer de coração aí pela gentileza, pelo teu tempo. Deu um pouquinho mais de 1 hora aí, mas eu achei muito bacana, muito legal tudo isso que que a gente abordou aqui. A ideia do papo era essa mesmo, assim, de saber um pouco de o que as pessoas fazem, como é que é essas rotinas, a trajetória de diferentes clarinetistas. A gente tem tido um retorno super bacana desses vídeos informais, porque o pessoal fica... Eu tenho várias pessoas que me digam, nossa, eu estou achando, estou adorando, porque tenho alunos que não têm perspectiva de carreira e, de repente, ouvem um vídeo, então estou recomendando para todo mundo assistir e tal, não sei o quê. Então, eu acho muito legal, acho muito bacana, porque eu sou quem mais ganha com essas coisas, sempre sou eu, assim, de ficar conversando com ex-professores e colegas e amigos e pessoas que eu admiro bastante. Eu queria te agradecer de coração aí pela tua gentileza, tua presença aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Também eu parabenizo pela iniciativa, né, de fazer essas entrevistas, conversas. Aí eu acho bem interessante. E fico feliz também de ver, né, ex-alunos meus fazendo, ou vendo o que estão fazendo, onde estão trabalhando. Isso é uma coisa que dá muita satisfação pessoal, né? Porque você vê que você planta uma semente e depois você vê que tem um fruto lá na frente. Isso é uma coisa muito boa. Opa, Parabéns aí. sem Parabéns. dúvida. Valeu, seguimos junto aí, então. Seguimos junto. Um abraço aí. Grande abraço. Tchau.